Oi, pessoal, um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. Hoje não é Microgênios News, ainda a gente não vai fazer o nosso primeiro Microgênios News do ano, mas esse daqui é o nosso primeiro vídeo do ano. E eu gostaria de trazer aí para vocês se divertirem, né? Porque nós, que somos aí da área técnica, a gente não se diverte indo para a praia, jogando futebol, né? Não, nossa diversão é resolver exercícios de circuitos, de análise de circuitos, criar novos projetos com microcontroladores, não é assim? A nossa diversão não é assim? Mas brincadeiras à parte, recentemente eu estava me recordando aí um pouco dos meus tempos aí, né, de curso técnico, dos primeiros anos de faculdade, e me deparei aí com um vídeo na internet, depois eu vou até deixar o link de um aí para vocês no final, de um coreano, e ele estava mostrando essa resolução aqui desse circuito, né? Antes de eu ver lá a resolução, eu fiquei vendo, né, se eu ainda conseguia resolver aqui os circuitos. E acho que tem algumas coisinhas interessantes que a gente pode falar aqui. Inclusive, porque na hora de resolver a questão dos cálculos, a gente pode utilizar um pouquinho das coisas mais modernas, né, hoje em dia. Então, por exemplo, podemos utilizar um pouquinho de Python aqui para a resolução das expressões matemáticas, né, eh, que vão ser originadas aí da nossa análise, tá bom? Lembrando, pessoal, que a gente está naquela promoção, então no site da Microgênios está em promoção a superformação com 25% de desconto. Quem fizer a inscrição aí nesse período vai ganhar não, né? Vai concorrer a placas Labigênios. Então a gente vai ter duas placas Labigênios para a gente sortear, nossa plaquinha aqui Labigênios, né? Duas plaquinhas Labigênios para a gente sortear entre o pessoal que fizer a inscrição agora, era do finalzinho do ano até agora o dia 10, mas eu vou prorrogar agora durante o fim de semana. E ainda tem mais, porque no dia 8, né, ontem de ontem, aí foi meu aniversário, e quando a gente fica velho, passa dos 40, a gente já não ganha mais presente nenhum, né? Então, tudo bem, eu não ganhei presente, mas eu vou dar um presente para vocês aí do meu aniversário, que é um valor ainda mais especial. Então, aí na descrição do vídeo vai ter um outro link, lá na Microgênios Academy, tá com 25% de desconto a matrícula para superformação. Mas no link que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tem um link especial direto para o Mercado Pago, que está com 35%, na verdade está com mais de 35% de desconto. Então deem uma olhadinha aí, que vale a pena, tá? Tanto um link quanto o outro é possível fazer parcelamento do cartão lá na Microgênios Academy 12 vezes, no Mercado Pago 5 vezes sem juros, mas quem tiver interesse em fazer matrícula ou rematrícula aí com pagamento à vista via Pix, tem mais desconto, desconto ainda mais especial. Entre em contato lá com o pessoal, com o WhatsApp da Microgênios, tá bom? É, e ou com o e-mail da Microgênios, e se você é ex-aluno, tem condições especiais, tá? Mas vamos lá, deixando essa parte aí da propaganda de lado, vamos brincar um pouquinho aqui com essa parte de análise de circuito. Esse circuito aqui, que o rapaz lá da Coreia do Sul estava resolvendo, ele é um exercício, é o problema 4.4 desse livro aqui do Nilson do Nilson e Riedel. Acho que Riedel acho que é uma mulher, tá? É, e eu não estudei com esse livro, na verdade eu estudei com outros livros. Vou até colocar aqui alguns para vocês conhecerem aqui na câmera. Então, eu estudei com esse livro aqui no curso técnico, análise de, como que é o nome? Eletrônica, eletricidade, corrente contínua. Esse daqui foi o primeiro livro de eletricidade que eu estudei. Nesse livro aqui, essa parte de análise, esse modelo de análise que a gente vai usar é chamado de correntes fictícias de Maxwell. Não necessariamente você vai encontrar com essa mesma nomenclatura. Na graduação, eu trabalhei com esse livro aqui, Análise de Circuitos e Engenharia.
de David Irving, e aqui também é um dos primeiros tópicos, é a parte de análise de laços, tá? Então são dois livros muito bons, mas existem outros livros aí, existe um monte de conteúdos aí que vocês podem estar estudando. Eu só estou dando uma referência para vocês, né? Quem quiser buscar em algum livro aí, tem muitos exercícios desse tipo aqui. E o livro que o cara estava lá resolvendo os exercícios era esse daqui. E o circuito aqui, ele é um circuito aqui que ele vai ter 3 malhas internas e ele tem uma fonte de tensão normal, tá? E ele também tem uma outra fonte de tensão, que é uma fonte de tensão dependente, ou então uma fonte de tensão controlada. No caso aqui, é uma fonte de tensão controlada por corrente. Então, existe essa corrente Φ aqui, que está passando por esse resistor de 50 ohms, e ela controla a tensão aqui. Então, a saída, o valor da tensão, vai ser 20 vezes o valor de Φ, tá? Por esse modelo de análise de circuitos que nós vamos utilizar aqui, como eu comentei, por exemplo, aqui no livro do Ayub e do Filoni, era chamado de correntes fictícias de Maxwell, em outros livros pode ser análise por laços, a gente vai trabalhar de uma forma que a gente vai determinar correntes aqui que não são correntes teóricas, que não são correntes reais, mas que vão nos auxiliar no levantamento das equações aqui necessárias para a gente resolver o nosso sistema. Então a gente vai criar aqui essas 3 correntes, I1, I2 e I3, tá? Determinamos aqui o sentido dessas correntes, tá? Estamos fazendo essa determinação de maneira arbitrária. Geralmente é comum colocar todas para o mesmo sentido, por exemplo, para um sentido horário. E essas correntes, na verdade, elas não são reais, porque aqui, nesses resistores, aqui, nesses elementos do circuito que fazem parte de mais de uma malha, na verdade, a corrente neles vai ser, por exemplo, aqui no I15, I1 menos I3, né? Então é uma composição, a corrente que passa aqui pelo resistor, por esse resistor de 15 ohms, na verdade é uma composição dessas correntes aqui que a gente está utilizando para a nossa análise I1 e I3. A mesma coisa para o resistor de 50 ohms, a mesma coisa aqui para o resistor de 10 ohms, tá bom? Então, aqui, o nosso problema. Problema 4.4, livro Circuitos Elétricos, Nilsson e Riedel. Utilize o método de corrente de malha para encontrar a potência fornecida pela fonte de tensão dependente no circuito ao lado. Então, tá aqui, também tá aqui. Tá? Uma coisa que a gente já pode, então, deixar aqui, 2 coisas, né, que já estão sendo bem explícitas aqui pelo problema, é que a tensão aqui dessa fonte que a gente vai precisar para determinar a potência aqui, né, ela é 20 vezes a corrente Iφ, que é a corrente que passa aqui no resistor de 50 ohms, e a gente também, pela determinação que a gente fez aqui dessas correntes para a gente fazer a análise do circuito, a gente já sabe que essa corrente Iφ, na verdade, aqui é uma composição, né? É o I2 menos o I3. Tá certo, pessoal? Isso daqui aqui é texto, tá, pessoal? Vai ter algumas outras coisas que são imagens, mas isso daqui é texto aqui que eu coloquei aqui. Fiz tudo aqui no Tina aqui para ficar aqui um arquivo tudo documentado, e depois no final a gente vai simular para ver se o que a gente encontrou é correto ou não. Então vamos pegar aqui essa primeira malha interna aqui. Vamos utilizar a segunda lei de Kirchhoff, né, que é a somatória das tensões numa malha tem que ser 0. Então a gente vai pegar lá menos 660 volts da fonte de alimentação, mais 5 vezes I1, mais 15 vezes I1 menos I3, tá bom? Que é a corrente que passa aqui por esse resistor de 15 ohms, mais 10 vezes I1 menos I2. Então tá aqui, tudo isso daqui tem que ser igual a 0. E a gente vai desmembrar, vamos reduzir um pouco aqui, né? Fazer a distributiva aqui das multiplicações, né? E a gente vai chegar nessa equação aqui, nessa nossa primeira equação aqui. 30 vezes I1 menos
10,2 menos 15,3 igual a 660. Essa é a nossa primeira equação. Malha 2, vamos pegar aqui, que é aqui a nossa tensão da fonte, né? Então, estamos colocando aqui negativo, porque onde a gente tem fonte, aqui a gente já está colocando negativo na somatória da zero, né? Então, subtraindo, depois a gente vai subtrair as quedas de tensão, então tem que a somatória das tensões ser zero na malha, menos 20 e φ, mais 10 vezes I2 menos I1 e mais 50 vezes Iφ, tá? Vamos substituir o Iφ aqui, que o Iφ é I2 menos I3, então a gente substitui aqui tanto nesse primeiro termo quanto nesse segundo termo aqui, fazemos as distributivas aqui para encontrar a nossa equação 2. Então aqui a nossa equação final aqui, equação 2, menos 10 vezes I1 mais 40 vezes I2 menos 30 vezes I3 igual a zero. Essa é a nossa equação 2. E por último aqui, essa nossa última malha aqui do circuito, a gente então vai fazer 25I3 mais 53 menos I2 mais 15 mais 15 vezes I3 menos I1. Pegamos aqui a nossa equação, tá? Então ficou aí fazendo a distributiva, tudo certinho, fica menos 15 I1 menos 50 I2 mais 90 I3 igual a zero. Então essas são as nossas três equações aqui, tá? Essa parte aqui, pessoal, é aquela parte realmente onde a gente está fazendo a análise do circuito. Estamos chegando aí às equações que descrevem ali cada uma das malhas. A partir daqui vai entrar um pouco de matemática, né? Para a gente conseguir resolver esse sistema aqui de três equações. Então, lembrando, a quantidade de malhas aqui que a gente utilizar na nossa análise, ou melhor, a quantidade de correntes aqui fictícias que a gente vai estar trabalhando, vai ser o número de equações aqui do nosso sistema. Então, se a gente tivesse mais malhas, ia gerar mais equações, esse sistema de equação ia ficando cada vez maior, né? E essa questão da resolução do sistema de equações, que é aquela coisa que muitas vezes, né, pegava aí pra gente, principalmente quando a gente estava lá no curso técnico. Eu até estava lembrando que quando eu estava no curso técnico, isso daqui foi em 1997, né, que eu fiz essa primeira disciplina aí de eletricidade, e eu lembro que na época lá, meu pai tinha uma calculadora HP dessas aqui, 48G, né? Muitos de vocês provavelmente também usaram. E ele me ensinou a resolver o sistema de equação na calculadora, né? E eu mostrei para o pessoal, para os outros alunos. Eu sei que no dia da prova, todo mundo da sala tinha arranjado uma calculadora lá, 48G, para fazer a prova, né? Mas beleza. Hoje em dia a gente tem coisa muito mais moderna, né, para a gente estar trabalhando, mas das formas de se resolver o sistema, então a gente tem lá o sistema, a gente pode resolver de várias formas, substituição, escalonamento, tem um monte de formas. Muitas delas utilizam a lógica, né, da pessoa ali para facilitar a resolução, os conhecimentos de matemática e facilitar a resolução. Porém, existe um método de resolução de sistemas de equações aí, lineares, que é a regra de Cramer. E ela facilita, não é que ela facilita, ela torna o procedimento mais fácil. Tá? Não que ela seja matematicamente simples, tá? Porque ela vai estar trabalhando com matrizes. Porém, ela torna se a gente for trabalhar como um algoritmo, ela é mais fácil de você desenvolver um algoritmo para a resolução via Cramer. Tá? Então, pela regra de Cramer, a gente vai dividir o nosso sistema de equação em três matrizes, né? Tá? Então, uma matriz com os coeficientes, que é os coeficientes aqui das nossas incógnitas, tá? Então, vai ser uma matriz. Depois a gente vai ter uma matriz com as incógnitas, com as nossas variáveis aí, e uma matriz do que está depois da igualdade, que a gente chama de termos independentes, certo?
Então, montando isso daqui, montou a matrizinha ali, beleza, ela é direta daqui, né? Já pega aqui os coeficientes, tá? Bonitinho, já monta ali a sua matriz, tudo certinho, tá? E a partir daí a gente então pode usar a regra de Cramer. Como que é a regra de Cramer? A regra de Cramer é um método para resolver sistemas lineares da forma a vezes x igual a b. Isso daqui sendo matrizes, tá? A matriz A é de coeficientes, o vetor x é das incógnitas, o vetor B é dos termos independentes, e para a gente descobrir cada uma das incógnitas, basta a gente fazer o determinante o determinante da matriz de coeficientes vai ser o nosso divisor aqui, e esse determinante aqui a gente vai substituindo cada uma das colunas pelo vetor dos termos independentes, tá? Então aqui, ó, por exemplo, aqui a gente está fazendo o determinante da matriz dos coeficientes e depois a gente vai substituir. Então a gente vai pegar lá o vetor dos termos independentes e a gente vai substituir ele em cada uma das colunas, tá? Para a gente estar descobrindo as incógnitas. E depois a gente faz, então, esse determinante aqui dividido pelo determinante da matriz de coeficientes, isso para cada um deles, e a gente vai chegar no nosso resultado. Para fazer o determinante, daí se você for fazer na mão, tem aquelas regras, regra de Sarri, tem alguns métodos aí para fazer o cálculo do determinante. Mas a nossa ideia aqui não é ficar fazendo as coisas na mão, né? A gente facilita esse processo, utilizar as ferramentas que existem hoje em dia para facilitar aí a nossa análise de circuito, até porque na prática, se você é um técnico, tecnólogo, engenheiro, você vai pegar malhas de circuito muito grandes para fazer o cálculo. Hoje em dia já tem softwares, inclusive, específicos para isso, mas digamos que você não tem nenhum software específico, você pode montar as equações e utilizar, por exemplo, um programinha bem simples em Python para fazer essa resolução aí dos circuitos. Então aqui os resultados, tá? Então a corrente I1, 42 amperes, a corrente I2, 27 amperes, a corrente I3, 22 amperes. Em Python aqui, como seria, pessoal? Vou abrir aqui o interpretador Python. Aqui no Tina tem um interpretador Python embutido, tá? Mas você não precisa fazer aqui. Você pode usar qualquer IDE que trabalhe com Python. Pode utilizar o Tony. Pode utilizar o Tony IDE. Pode utilizar o Google Colab, tá? Pode utilizar qualquer ferramenta gratuita aí que trabalhe com Python, até lá o prompt mesmo, instalar no computador e usar direto o prompt de comando lá do shell aí para tá realizando, tá bom? Quando a gente trabalha em Python, eu comentei isso lá naqueles mini cursos que eu fiz aí recentemente, o mini curso de Python, fundamentos de Python para inteligência artificial, na verdade para aprendizagem de máquina, né? E depois o outro mini curso de aprendizagem de máquina, que quando a gente trabalha com Python, por Python ser uma linguagem interpretada, quando a gente vai trabalhar com matrizes, com esse tipo de questões matemáticas, o ideal não é ficar fazendo for. Ele não é igual a linguagem C, que é uma linguagem compilada, e quando você gera lá o arquivo compilado, ele já é um arquivo otimizado para a questão de tempo, de tempo de execução, de geração de código e assim por diante, né? Um código compilado ele vai ser sempre mais eficiente do que um código interpretado. Então, para suprir essa questão, os desenvolvedores aí das bibliotecas que são associadas ao Python criaram uma biblioteca muito importante, que é a biblioteca NumPy, e essa biblioteca ela é uma biblioteca pronta para se trabalhar com essa parte de matemática matricial, tá? E ela é muito importante, ela deve ser utilizada, ela vai facilitar
os cálculos, mas além da questão de facilitar o cálculo, se você estiver trabalhando com matrizes muito grandes, valores, muitos valores, ela também vai tornar muito mais eficiente o código. Então, principalmente lá nas questões de aprendizagem de máquina, que se utiliza muito cálculo matricial, tem que se utilizar NumPy, não pode ficar resolvendo com for. Aqui nesse caso poderia, tá? Não tem problema nenhum, poderia resolver com for, tá? Mas quando você for trabalhar com matemática mais pesada, com matrizes grandes, evite trabalhar com for, utilize sempre a resolução matemática utilizando NumPy. Então a gente criou aqui o nosso array, a nossa matriz dos coeficientes, aqui a matriz dos termos independentes, tá? Aqui a gente calcula o determinante, então, da matriz dos coeficientes, da matriz A. A gente testa aqui, né, o determinante para saber se o sistema possui solução única ou não, tá bom? E no caso aqui, depois de fazer esse teste, então a gente vai pegando e vai calculando, vai substituindo. Ó. Então a gente vai substituindo em cada uma dos cálculos aqui do determinante, a matriz B como uma das colunas. Olha aqui, aqui está a matriz B, a gente substituiu aqui na primeira coluna, aqui na segunda, aqui na terceira. Calculamos aí esse determinante e dividimos pelo determinante da matriz de coeficientes, tá bom? Por fim, então, a gente simplesmente mostra as soluções aí dos valores das correntes, da determinação das correntes no circuito. Tá aqui. Apareceu aqui. Não sei, demora um pouquinho aqui. Mas você poderia também copiar esse código aqui, tá? Copiar, utilizar o Tony, por exemplo, eu tenho aqui o Tony. Ou qualquer outro. Ou qualquer outra IDE aí para trabalhar com Python, tá bom? Só na questão, quando você estiver utilizando a sua IDE com Python, Tony ou outra, você tem que ter certeza se a biblioteca NumPy está devidamente instalada, tá? Aqui no caso do Tony, é aqui ó, em Tools, Manage Packages, tá bom? E daí você pode procurar aqui. Não sei porque não está aparecendo aqui, mas NumPy aqui, ó. NumPy aqui, tá? Ó, já está instalada aqui. Se não tivesse instalada, a gente poderia fazer a instalação, tá? Aqui, ó, a gente pode desinstalar, pode atualizar. Ele mostra a versão aqui também. Opa. Cadê? Não, a versão ali aparece aqui em cima. Mas na hora de instalar, você pode selecionar a versão que você quer. Então, é somente mesmo para mostrar aí que não, eu estou usando aqui direto no Tina, mas não tem essa necessidade, tá? Você poderia fazer isso daí em qualquer interpretador aí, em qualquer IDE com um interpretador Python, tá bom? Só que tem mais um detalhezinho. Aqui ainda ficou um programinha um pouco grande, tá? Mas a gente ainda pode melhorar isso daqui. Então aqui com uma linha de código, olha que bacana. Com uma linha de código, então a gente determinou aqui, da mesma forma, a matriz dos coeficientes, a matriz dos termos independentes, e olha lá, na biblioteca NumPy já tem um comando aqui, uma função específica para se resolver sistemas lineares, tá? Então a gente pode colocar esse comando aqui, np linalg,
ponto solve, passa para ele a matriz dos coeficientes e o vetor aí de termos independentes, e ele já nos devolve aí um outro vetor, um outro array com as soluções, tá bom? Olha que bacana. Então, se você já conhecia Python, ótimo, né? Então, apenas reforçando aí. Se você ainda não conhecia essa possibilidade, olha como pode auxiliar aí nos seus trabalhos, aí, nos seus projetos, na sua análise de circuito. Se você é um estudante, mesmo que você não possa usar o Python, talvez, né, para apresentar um exercício, um trabalho, mas você pode pelo menos testar para ver se os seus resultados estão corretos ou não. Então, isso é bem bacana. Aí, então, nós temos as três correntes, né? E a partir daí, então, a gente pode determinar a potência ali, dissipada ali naquela fonte controlada por corrente, que é o VSCC aqui, né? Vezes o I2. O VSCC, que é a fonte dependente, é 20 vezes o IFI, tá? Então a gente vai substituindo. O IFI é o I2 menos o I3, tá? Então a gente faz aqui, faz a distributiva aqui, multiplica, substitui o I2 e I3 aqui pelas correntes que a gente encontrou e vai dar aqui uma potência de 2.700 watts. Beleza, então a parte do cálculo a gente já resolveu aqui, né? Agora vamos então simular aqui esse circuito para ver se está correto, se está tudo certinho. E daí eu vou mostrar para vocês também aqui no Tina, por exemplo, como utiliza aí a fonte controlada, a fonte dependente. No caso aqui, a fonte de tensão controlada por corrente. Então vamos lá, vamos pegar aqui as fontes controladas, CC aqui, ó, é, Current Controlled Voltage Source, então a fonte de tensão controlada por corrente. Tem outros modelos aí que a gente pode estar utilizando. Vou deixar direitinho aqui da mesma forma que está no nosso circuito, né? Então, agora a gente vai colocar então os resistores aí. Resistores são 1, 2, 3, 4, 5. Não está aqui, né? O circuito aqui. Então, 5 ohms, 10 ohms, 15, 50, 25, né? Aqui uma fonte de 660 volts e aqui a nossa fonte controlada. Esse aqui é 5 ohms. Esse aqui é 10. Esse aqui é 15.
50 e 25. Colocar a nossa fonte. De tensão aqui. Agora aqui, ó, essa corrente que passa aqui pelo resistor de 50 ohms, a gente tem que conectar aqui, nessa parte aqui da nossa fonte controlada, que é a entrada de controle, tá? Aqui é a entrada de corrente que vai fazer o controle da tensão. Para gente já, na hora de fazer a simulação, obter os resultados, vamos colocar aqui os medidores também, né? Já vamos colocar aqui os medidores. Então, eu vou colocar aqui um watímetro. O watímetro aqui, então, ele tem a parte para fazer a inserção aqui do circuito, né? Onde a gente vai fazer a medição da corrente. Para ter a potência, a gente precisa da corrente e da tensão. Então, ele tem uma parte onde a gente tem que abrir o circuito. Então, é aqui a ligação, aqui ó, essa parte mais grossa aqui. E aqui é a parte onde a gente liga aqui a tensão. A tensão é com... A gente não precisa abrir o circuito, a gente coloca em paralelo, né? Então, a gente vai estar colocando aqui em paralelo. Essas duas ligações, elas vão servir para a gente fazer a medição da potência, tá? Então, aqui ele só vai apresentar para a gente a potência, tá, pessoal? Esse medidor aqui só vai apresentar para a gente a potência. Então, aqui. Então, vamos colocar aqui os medidores. Vamos colocar o medidor. Até eu vou tirar aqui essa parte. Vou colocar aqui um medidor de corrente aqui. Agora aqui, esse medidor aqui, ele vai mostrar para a gente a corrente, né? Essa é a nossa ideia aqui. Para ele mostrar para a gente a corrente aqui, para a gente ver se está batendo com o que a gente calculou, né? Eu fico com um monte de coisa aqui, inclusive fazendo a gravação aqui, as coisas ficam bem lentas aqui no computador. Então, esse daqui é o link, tá? Do vídeo lá do sul-coreano, onde eu tô baseando aqui
esse nosso análise de circuito. Então aqui é 660 volts. Vou colocar um voltímetro aqui também para a gente medir a tensão aqui. E vou colocar um outro medidor de corrente aqui. Essa corrente aqui é o Wi-Fi, tá, pessoal? Que é a corrente que passa aqui pelo resistor de 50 ohms, é o Wi-Fi, tá? É que a gente teve que fazer esse desvio aqui para ele entrar aqui nessa entrada aqui do nosso componente aqui, né, da nossa fonte controlada, que é a corrente que vai fazer o controle. E onde a gente configura aqui a questão de como vai ser esse controle, né? Então, se a gente clicar duas vezes aqui, ó, tem esse parâmetro aqui de transresistência, que é a configuração do fator multiplicativo dessa corrente aí de controle para geração de tensão. Então, eu vou colocar 20, que é o que estava lá no exercício, né? A tensão aqui é 20 vezes a corrente Ifi, que é a corrente que passa pelo resistor de 50 ohms. Então, aqui a gente já consegue medir a corrente Ifi, a gente já vai conseguir medir a nossa potência, aqui a gente também consegue medir a nossa corrente que está passando aqui, né? Então no caso aqui já está ótimo, né? Vamos executar aqui. Então, vamos fazer a análise aqui em DC, 5 ohms, 10 ohms, 660, 15, 50, 25, certinho. Então, vamos lá. Então, aqui, a nossa potência tem que dar 2,7 kW, né? 2.700 watts. Vamos ver se está correto. Olha lá, 2.700 watts. A corrente aqui, ó. A corrente aqui, que era a nossa I3, né? I3. Qual que era? A nossa I2, né? A nossa I2, olha lá, 27 amperes. Exatamente aqui, 27 amperes. Então, ó, e a tensão, 100 volts. Então, 100 volts vezes 27 amperes dá aqui os nossos 2.700, 2,7 kW ou 2.700 watts. Tá bom? Então, beleza, pessoal. Era essa daqui a resolução que eu queria fazer com vocês. Aqui tá o link. Eu vou deixar aí na descrição também o link do vídeo lá do sul-coreano, onde eu me baseei aqui para fazer esse exercício aqui com vocês, tá bom? Lá ele não usou Python, lá ele só mostrou a parte mesmo da resolução do circuito, né? Do levantamento ali das equações de malha, tá bom? Só para vocês ficarem cientes aí da onde eu vi, né, pela primeira vez para apresentar isso para vocês, até porque eu não tenho esse livro, né? Eu não tenho esse livro aí de análise de circuitos. E lembrando aí o pessoal, mais uma vez, para a gente terminar, nossa super formação aí, desconto especial de 25% aqui na Microgenius Academy, tá? Direto na Microgenius Academy. Vai participar do sorteio, aí vamos sortear 2 placas Labigenius, né? 2 pessoas, né? Não vai ser as duas para a mesma pessoa. 2 placas Labigenius, aí a gente vai estar sorteando para o pessoal que fizer a inscrição. Aqui tá dia 10, mas eu vou prorrogar aí até segunda, tá, pessoal? Então eu tô prorrogando até 11, 12, até dia 13 aí de janeiro, tá bom? Tô prorrogando essa promoção. E outro detalhe, né? Como eu falei, eu não ganhei presente aí no dia 8, que foi o meu aniversário, mas estou dando presente para vocês. Então, tem um link do Mercado Pago
que também vai estar aí na descrição, que está aqui com 35% de desconto. Tanto aqui é possível parcelar em 12 vezes sem juros, aqui no Mercado Pago em 5 vezes sem juros. Se tiver interesse em fazer a matrícula, lembrando que a Superformação é o nosso pacote mais completo de cursos, tem acesso a todo o nosso conteúdo, vai até março de 2027, tá? Tem acesso à formação de programadores especialistas em microcontroladores, a formação Internet das Coisas, a nova formação para iniciantes que utiliza LabGênios, acesso ao clube de membros Microgênios com mais 54 cursos e 45 gravações de seminários, ter acesso a uma conta gratuita acadêmica da nossa plataforma IoT, né, o Geniote. Então, tem todos esses benefícios aí, tá? Então, aqui em 12 vezes sem juros, no Mercado Pago 5 vezes sem juros, tá com mais desconto aqui, mas tem menos vezes aí de parcelamento. Mas se você quiser fazer a matrícula com pagamento à vista, entre em contato aí pelo WhatsApp com a Sandra, que ela faz um desconto ainda bem mais especial para vocês, tá? Não usem aqui. Se comprar por aqui por Pix ou aqui no Microgênios Academy, não tem esse desconto extra, tá? Tem que entrar em contato lá via WhatsApp, no Pix direto da Microgênios, para ter acesso a esse desconto ainda melhor aí para pagamento à vista. Tá certo? Então é isso, pessoal. Agradeço aí a atenção de todos. Lembrando, se você já foi aluno da Microgênios, quer se rematricular, rematrícula são condições totalmente diferenciadas, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. A gente se divertiu aqui um pouco, então, fazendo aí uma análise de circuitos. Depois eu vou pegar, eu tenho até uma prova, eu achei outro dia a minha primeira prova lá no curso técnico. Um dia a gente resolve aqui, vamos ver se eu ainda lembro como resolver a minha primeira prova do curso técnico, tá bom? Então é isso, bons estudos e projetos a todos e aproveitem aí para fazer a matrícula e estudar aí em 2025, se especializar aí em programação e projetos aí com microcontroladores e internet das coisas. Até mais, pessoal, um ótimo 2025 a todos.